Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Se você não sabe do que eu estou falando, toda semana, toda sexta-feira aqui no canal tem correção de uma questão, de algumas questões, de prova. Isso tudo vai depender dos pedidos de vocês, das listas de exercícios que eu disponibilizo. Tem um grupo do Telegram aqui do canal Historizando que eu disponibilizo listas gratuitas de exercícios para vocês. Nós já estamos aí na 8ª, 9ª lista, se eu não me engano, já até perdi as contas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Canudos na prova do Enem. A revolta de Canudos já caiu mais de uma vez na prova do Enem e hoje nós vamos ver uma dessas questões que já caíram. Seguinte, peço perdão, mas a questão é muito grande, então eu não consegui encaixar tão bem assim igual os outros vídeos, mas eu também vou deixar a questão aqui no box de informações, qualquer coisa, tá? Então vamos lá, Enem de 2015. Texto 1. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança na frente, dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, é um trecho do livro Sertões de Euclides da Cunha, que é uma obra importante falando sobre Canudos, né? Vamos para o texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Outro livro aqui sobre Guerra de Canudos, tá? Olha só, os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Então, eu tenho 2 relatos construindo aí essa memória. Nesse sentido, cada autor, então o texto 1 de um jeito, o texto 2 de um jeito, caracterizou a atitude dos sertanejos respectivamente como fruto de quê? Então, olha só. A primeira palavra tem que ser sobre o primeiro texto, a segunda palavra sobre o segundo texto, por isso, respectivamente. Tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita atenção com relação a isso, porque vocês se distraem, a prova é muito grande, muito cansativa, e a distração de vocês podem fazer vocês errarem questões que não são complexas, né? E se não tem uma complexidade tão grande, é uma análise textual aí desse momento, você não pode errar, tá? Você tem que deixar para errar as difíceis, não as fáceis e médias. Essa aqui tá entre fácil e médio. Olha só, o texto 1 fala de um jeito, o texto 2 fala de outro. O texto 1 me fala que essa atitude é fruto de manipulação. O texto 1, basicamente, o que ele está falando? De não se render, de que aqueles 4 apenas estavam ali, ó, como defensores, os últimos defensores, né? Então, tem a ver com manipulação? Não, não é esse o sentido do texto, tá? É claro que se você quiser criticar o autor, isso foi manipulado, é uma coisa, mas não é o sentido que o autor deu aqui, tá? E embaixo, incompetência. Será que é isso que está trazendo pra gente? Incompetência. Todo mundo morreu, só sobrou os 4? Tá. Mas, quando ele escolhe contar a história desses 4, ele está falando da incompetência desses 4? Ou ele está falando das atitudes desses 4? Entende a lógica? Letra B. Ignorância e solidariedade. Ignorância é não saber, né? Não entender. Onde está falando de ignorância aqui? Quando não se rende, vencido palmo a palmo, precisão do termo, caiu no dia 5,
caíram os últimos defensores, todo mundo morreu, só que sobraram 4. Na frente de soldados que rugiam raivosamente, tinha os 4 lá em pé. O que vocês têm que pensar quando vocês vão fazer uma questão dessa? Qual que é a intenção desse cara quando ele escreve desse jeito? É falar de manipulação? É falar de ignorância? É falar de hesitação? É falar de esperança ou é falar de bravura? Entendeu? Então, olha só, de novo. Exemplo único. Resistiu até o esgotamento. Vencido palmo a palmo na precisão integral. Caiu no dia 5. Caíram os seus últimos defensores. Todos os outros morreram. Qual que é a característica aí? Bravura. Ah, pode ser esperança. Talvez sim, mas aí a gente precisa ver a outra palavra, né? Então a gente corta a manipulação, a gente corta a ignorância, a gente corta a hesitação. Depois comenta aqui embaixo se você acha dessas 3 que eu cortei aqui, se alguma delas para você encaixa e o porquê encaixa, tá? Que é bom a gente discutir isso. Então, esperança e bravura pode ser que encaixe aí no texto 1. Eliminei A, B e C. Vamos para o texto 2. Então, a gente ficou entre valentia e loucura. Quando ele fala assim, ó, na trincheira no centro do reduto permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. O cara deu qual característica para essa galera? Fanático. O que é fanático? O cara doido, né? O cara maluco, faz tudo. Nossa, aquela pessoa é fanática pela Selena Gomez, defende ela até debaixo de bala. Fanática, é meio doida, né? Meio maluca por aquilo. Valentia ou loucura? Entendeu essa lógica? Fanático. Tá, é só um exemplo, vamos continuar. Um velho coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Velho coxo por ferimento. Beleza. Rapaz de 16 a 18 anos, preto alto e caboclo. Tá. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Um fanático que investiu com enorme fúria. É valente ou é louco? Entendeu? Olha lá as características, adjetivos. Assim estavam terminada e de maneira tão trágica a sanguinosa guerra que o banditismo e fanatismo traziam ao longo dos meses naquele recanto. Digamos que mesmo assim você ainda está na dúvida. Eu te pergunto, quando você chama uma pessoa de valente, você está elogiando ela ou você está falando mal dela? Elogiando, né? Quando você fala que o cara é do banditismo, ele é fanático, ele, como é que é? Ele tem uma enorme fúria, etc, etc, etc. Você está falando bem ou mal do cara? Você gosta de se chamar de fanático, de autor do banditismo, etc? Entende essa lógica? Então, por mais que você tenha ficado na dúvida, o loucura se encaixa melhor quando eu falo desse fanatismo, dessa... como é que é? Bravura? Não, é fúria, não é nem bravura. Fúria, enorme fúria. Banditismo, fanatismo, ele insiste nessa questão do fanatismo. Por isso que se encaixa melhor é bravura e loucura. Essa questão, ela confundiu muito a cabeça das pessoas. Eu não considero uma questão difícil, mas eu também não considero uma questão fácil, porque você precisa observar os detalhes que estão descritos aqui, né? Você precisa compreender a lógica utilizada no texto 1 e no texto 2 e como elas são lógicas diferentes, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Bom, qualquer dúvida, sugestão, comentário, fique à vontade, curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e como vários outros. Se tem alguma sugestão, é só ficar à vontade, comenta aqui também. Me acompanha lá no Instagram, o grupo do Telegram também está por aqui, se você quiser baixar as listas. Eu agradeço demais a sua atenção, um beijo e até a próxima.